Dando continuidade ao primeiro Encontro Regional de Psicologia do Trânsito, uma realização do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Mato Grosso do Sul, CRP 14, em que temos aqui convidados para tratar deste tema. Teremos agora a participação de mais 3 palestrantes, que será depois composta a mesa para os questionamentos e a participação do público aqui presente. Inicio convidando a enfermeira pela Universidade Estadual de Maringá, com especialização em saúde pública pela Fiocruz, é mestra pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no programa de pós-graduação de saúde e desenvolvimento na região Centro-Oeste. Foi diretora na implantação do Distrito Sanitário Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e diretora por 10 anos do Centro de Saúde, 24 horas, na Vila Almeida. Atualmente, denominada de Unidade de Pronto Atendimento UPA. Foi consultora internacional da Organização Mundial de Saúde em Angola, África, em 2010, no Stop Team 34, para erradicação da poliomielite no continente africano. Atualmente, é gerente técnica da Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e coordenadora estadual do projeto Vida no Trânsito. Possui conhecimento técnico nas áreas de enfermagem, vigilância em saúde, poliomielite, sarampo, acidentes de trânsito e violência doméstica e sexual. Falará sobre o tema A Década da Segurança Viária e Projeto de Vida no Trânsito. Enfermeira Suzana Martins, muito obrigada por aceitar o seu convite, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Quero agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia e, muito especialmente, do professor Renan, cujo aniversário foi ontem. Não sei se já foi comemorado, devidamente comemorado aqui. Bom, coube a mim falar sobre a década da segurança viária, que a minha antecessora citou, né, e já falou de algumas propostas possíveis, que eu achei bem legal, bem interessante, porque foi bem voltada à psicologia. Eu quero dizer que que vocês guardem as perguntas, caso as tenham, porque no final nós vamos nos reunir na mesa, né? Bom, algo aconteceu aqui. E, além do agradecimento ao professor Renan e ao Conselho, parabenizar pela iniciativa deste encontro de psicologia do trânsito. O meu currículo já foi apresentado. Eu quero dizer que eu trabalho na área das DANTs, doenças e agravos não transmissíveis. E quero lembrar por que a saúde se meteu nesse negócio de trânsito. O que tem a ver saúde e trânsito? Quando a gente faz esse questionamento, as pessoas vão dizer, porque gasta muito em internação. É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Mas é só isso? Não. O que aconteceu é que a saúde ela já tem um histórico de doenças transmissíveis. Desde sempre, desde que existe o atendimento à saúde, as doenças transmissíveis foram aquelas que mais gastaram recursos, que mais chamaram atenção. Então, a gente chama isso de transição. São muitas transições que ocorreram ao longo dos últimos 30, 40 anos. Por exemplo, as pessoas morriam de quê há 30, 40 anos atrás? Morria de tuberculose? Morria. Morre hoje ainda, né? Morria de hanseníase? Morria. Morria de varíola? Algumas pessoas dessa geração nem a marca da vacina tem mais, que foi erradicada. Morriam de sarampo? Morriam. Então, morriam de doenças transmissíveis. Hoje, as pessoas morrem do quê? 30% a 33% morrem de doenças cardiovasculares, todas as associadas. De 18% a 16% morrem de cânceres, ou as chamadas neoplasias, de qualquer tipo. E 18% a 20% morre das causas que a gente chama de causas externas,
são as causas violentas. Dentro dessas causas violentas, nós temos o homicídio, o suicídio, e olha que ampla área para vocês, né? Para o curso de psicologia, para a formação do psicólogo. E a questão dos acidentes de trânsito, que é uma questão que preocupou bastante a saúde por conta do grande volume que isso representa no total, no montante dos óbitos que ocorrem tanto no município, quanto no estado, quanto no país. Mas isso não é só no Brasil que acontece. Então, a gente começa essa história com um relatório apresentado na ONU no ano de 2004. No ano de 2004, foi feito um relatório mundial sobre a prevenção de lesões no trânsito. O que apontou esse relatório? Que questões que ele trouxe que deu uma acordada na saúde, na Organização Mundial de Saúde? 1,2 milhões de mortos e 50 milhões de feridos por ano no trânsito no mundo. Os acidentes, eles configuram como primeira, segunda e terceira causas de óbito no mundo e dependendo da faixa etária. Então, a terceira causa de 30 a 34, a segunda de 5 a 14 e a primeira de 15 a 29. Suzana, você está louca, você colocou que tem morte no trânsito a partir de 5 anos de idade. Atropelamentos, né, principalmente. Os custos, entre 1% a 2% do PIB, quer dizer, todo o produto interno bruto, aproximadamente 2% utilizado nas causas desse acidente, que ele não se resume somente ao fato do acidente. Nós temos que pensar na reabilitação, nessa pessoa, nos dias parados, na falta de produção, e nós podemos ver que são todos adultos jovens. Então, são pessoas que são economicamente ativas e que, durante o período da recuperação desse acidente, ou do óbito, o que é pior, ele deixa de prover economicamente a família. E a relação entre o aumento dos índices de motorização dos países em desenvolvimento. Então, o Brasil é muito característico nisso, esse incentivo à motorização, e especialmente à motocicleta. Então, todos os incentivos, se você gasta R$100 de passe de ônibus por mês, com R$100 por mês você consegue comprar determinado consórcio. Estou falando simbolicamente, tá? Mas esse é o pensamento. Aí não importa se a pessoa é habilitada, não importa se ela pagou as questões relativas ao veículo que ela tem, como o IPVA, licenciamento e outras coisas. Então, aí nós temos muitas pessoas motorizadas, mas em condições irregulares, né? E não é só aqui. Esse é um relatório mundial. Em 2009, por uma pesquisa realizada em 2008, também foi entregue essa pesquisa, foi realizada em 178 países, onde o Brasil configurava em 5º lugar em número de mortes de trânsito no mundo. Meu Deus! Mas o que foi mais importante nessa pesquisa? Que 62% de todos os óbitos que ocorriam no mundo, naquele momento, por trânsito, estavam concentrados em apenas 10 países. Esse é um dado extremamente importante, porque fica mais fácil de você fazer uma intervenção do que se você tivesse espalhado em 150 países. Então, os países, pela ordem de número de acidentes, primeiro Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Brasil, Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Ora, então nós temos um quadro extremamente importante para ser lidado.
Que quadro é esse? Eu tenho uma pesquisa que aponta que 62% dos acidentes estão em 10 países, que gasta quase 2% do PIB, que é mais de 1.200.000 mortos por ano. Então, o que nós vamos fazer? No mesmo ano, em 2009, foi realizada a primeira Conferência Ministerial Global sobre Segurança no Trânsito em Moscou. Aqui, do DETRAN, na época, existia uma pessoa que era da educação, que esteve nessa conferência, junto com algumas pessoas do Ministério da Saúde, e lá foi feita a Declaração de Moscou e foi emanado a declaração da década de ações. O que consiste? Bom, então, voltando aqui, em 2009, com esta conferência, foi determinado que seria declarado, né, a década de ações para a segurança no trânsito. No que consistia prioritariamente essas ações? Diminuir em 50%, em 10 anos, o número de acidentes naquele determinado local escolhido. Mas não é 50% do que tem agora, é 50% da projeção, porque, a partir do momento que você começa a fazer as ações, o esperado é que isso diminua. Então, vamos dizer que eu tenho uma progressão, suposição, tá, gente? Que eu tenho uma projeção de 60 acidentes para Campo Grande, fatais, para 2015, 70 para 2016, 80 para tal. Então, lá em 2020, eu teria 150 acidentes. Então, a ideia é diminuir essa projeção em 50%. Essa é a ideia básica da década. A década é de 2011 a 2020, nós já passamos o 5º ano. O professor Renan quer que a gente escreva os resultados, e a gente fica fugindo do professor Renan, mas uma hora a gente vai sentar e escrever. E a Organização Mundial de Saúde tinha por responsabilidade coordenar os esforços globais, monitorar os progressos e oferecer apoio às iniciativas. E aí a professora que me antecedeu falou sobre o consumo de bebidas alcoólicas para motoristas, que é uma área de vocês também, prioritariamente, o aumento do uso de capacetes, cintos de segurança e melhoria dos atendimentos de urgência e emergência. Bom, então, vai ser declarada a década da segurança. Então, nós vamos pegar esses 10 países que estão causando 62% dos acidentes do mundo e vamos fazer uma intervenção nesses países, correto? Qualquer intervenção precisa do quê? Dinheiro. Né? Então, a Fundação Bloomberg, que é do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que eles são pobrinho, donos de um canal, né, e de várias outras coisas. Mas, então, essa Fundação Bloomberg é a que aportou mais dinheiro dentro desse consórcio, vamos dizer. E outras empresas ao redor do mundo também abarcaram essa questão. Então, os financiadores são a GRSP, que eu já vou falar dela, a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial, a Universidade Johns Hopkins. Eles fazem avaliações também, eles dão todo o suporte, daí a importância da universidade também, que dão todo o suporte técnico-científico para o desenvolvimento das ações. E a Embarque, que é uma ONG sobre sustentabilidade do transporte urbano. No Brasil, bom, no mundo inteiro, chama RS10, Road Safety 10, segurança viária em 10 países. No Brasil, chama RS10, e o nome do projeto é Vida no Trânsito. Esse é o bonequinho que simboliza o Vida no Trânsito. O Vida no Trânsito no Brasil foi por meio de uma portaria, em 2011, e os financiadores são os mesmos.
Daí, mas aonde que nós vamos implantar? Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um problema para implantar, né? Então, foi escolhido uma capital de cada região do Brasil e existiam alguns critérios. Primeiro, número elevado de acidentes de trânsito e, o mais importante, haver uma vontade local em receber o projeto, em desenvolver o projeto. Porque não adiantava eles virem aqui e falar, vocês têm que fazer isso daqui, que não ia acontecer. Então, Campo Grande foi uma das capitais escolhidas. Daqui, Campo Grande, Curitiba, Belo Horizonte, Teresina e Palmas, no Tocantins. Então, essas foram as primeiras 5 capitais que iniciaram esse trabalho. Aqui em Campo Grande, eu vou falar mais um pouquinho para frente. Só vou passar aqui. Tá. Então, no Brasil, 42 mil óbitos por ano. A década mundial começou mesmo a implantação em 2012, mas existia anteriormente, um ano antes, havia sido lançado o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária, também para a década. Então, tudo isso foi juntando. É porque assim, o Ministério da Saúde, ele emana diretrizes. O desenvolvimento das ações são locais, ou do Estado ou do município. No caso do projeto Vida no Trânsito, ele é prioritariamente municipal. Mas, Suzana, você é da Secretaria de Saúde do Estado, o que você está fazendo? A gente ajuda, apoia, como o DETRAN, como os órgãos que estão interligados. A Secretaria Municipal de Saúde, estando à frente a Sueli, que é uma colega nossa, Sueli Nogueira, é ela que toca o projeto junto com o município de Campo Grande. Mas daí, por exemplo, a Polícia Militar de Trânsito é estadual. Não tem como a gente fazer essas separações. Na verdade, a gente faz uniões, né? E os pilares que a professora Marlene também falou, que são, em outras palavras, a professora usou os temas poéticos da psicologia, a fiscalização, a saúde, a segurança viária, a punição e a educação. São os 5 pilares que sustentam o projeto. No caso nosso, o pilar nosso prioritário é a saúde. Embora a parte de segurança viária e de educação, a gente, principalmente a de educação, a gente tenha essa interface. Na questão do pilar saúde, nós devemos fazer a promoção da saúde voltada à mobilidade urbana. E eu fiquei tão feliz de colocar esse item na minha apresentação, porque hoje o dia vai ser para falar de mobilidade urbana, né? A fala da Arlete, a fala da Elijane, principalmente, as falas da tarde, são todas voltadas à mobilidade urbana. Promover e garantir o cuidado e atenção integral às vítimas. Nós temos a questão que melhorou demais, foi a questão do SAMU. Quem é um pouquinho mais da minha idade, lembra que não existia SAMU. O pronto atendimento se dava por meio de ambulâncias de postos de saúde, com pessoas não qualificadas, ou por meio do Corpo de Bombeiros, que também não são pessoal da saúde, são militares, que não tinham treinamento para tal, às vezes um básico treinamento, vamos dizer. Com a questão do SAMU, o que a gente tem? A qualificação do serviço de urgência e emergência no atendimento imediato às vítimas. O que aconteceu? Naturalmente. Hoje a gente tem uma sobrevivência muito maior do que tinha. E a qualidade, né? A forma como você atende o acidentado também, que modifica toda a história da pessoa. É uma pessoa que poderia ficar tetra ou paraplégica, ela tem a sua história mudada no socorro que ela tem. A educação que isso foi para a comunidade, antigamente todo mundo mexia no acidentado. Hoje em dia sempre tem um para gritar, não põe a mão. Não põe a mão, as pessoas não deixam pôr a mão no acidentado, porque sabe que dentro de 5, no máximo 10 minutos, vai ter o atendimento ali. Só que tudo bem, eu peguei o paciente, eu recebi ele, foi lindo, foi maravilhoso, entreguei ele vivinho lá no hospital. E lá no hospital?
que acontece daí em diante, né? Então, essa é uma responsabilidade nossa também da saúde. A gente tem que treinar as pessoas que estão lá também. E a reabilitação? Outra questão, a reabilitação, né? Então, tudo isso aí faz parte da saúde. Fortalecer a intersetorialidade entre os órgãos da saúde e trânsito. E esse eu vou apresentar o que acontece aqui em Campo Grande, que, na minha opinião, é uma das coisas mais maravilhosas assim, que a gente tem em relação ao trânsito, é a questão da intersetorialidade, do afinamento. Eu não pude estar aqui logo no começo da manhã, mas vi que o coronel estava aqui, que a Marlene do Detran estava aqui. Então, esse afinamento que tem entre a equipe é muito importante, é muito legal. Eu falei que eu ia falar só 20 minutos, já falei 25. É. Eu vou passar, então, eu só tenho 5 minutos. Desculpa, eu ainda falei para minhas colegas, eu vou falar só 20 minutos, eu estou na metade. Eu vou passar aqui uma coisa que eu acho super importante, que é Campo Grande. O que a gente está fazendo, o que a gente começou a fazer em Campo Grande, que foi o lançamento da década aqui, foi em 2011. A gente, não sei se vocês lembram, ali na Afonso Pena, na frente do Obelisco, tinha esse painel, tinha lá, tinha no Detran, tinha na BPTran, foram fases. E a gente colocava o número de dias sem acidente, porque a ideia é ser proativo. A gente não fala de morte, a gente fala de vida. A gente nunca reforça o lado da morte, a gente sempre reforça o lado da vida. Então, a gente tinha esse painel lá. Teve uma época que teve as estrelas no chão, vocês lembram? As estrelas foi um marco muito forte na cidade. Sempre que tinha estrelinha no chão, quando morria alguém, pintava uma estrela amarela no chão, e aquilo ficava bem... Me arrepiei. Aquilo ficava bem marcado, né? Bom, em 2012 foi ampliado o projeto para todas as capitais, hoje todo mundo tem. Nossa, eu tinha muita coisa, né? Mas eu quero dizer do GGIT. Já foi dito alguma coisa hoje? Não, né? Aqui em Campo Grande tem o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito. Está com 41 instituições fazendo parte desse comitê. Esse comitê é extremamente importante e, no Brasil, ele é um modelo. Várias pessoas já vieram conhecer, vários estados já vieram conhecer, estados não, municípios, né? Vieram conhecer o trabalho, porque é um trabalho extremamente bacana e afinado. O presidente e o vice-presidente, eles se revezam. Eu coloquei diretor do Detran, porque ontem eu vi uma publicação, mas não tem, o diretor do Detran não está aqui. Eles se revezam a diretoria entre o diretor entre o comandante da BPTran e o diretor da AGETRAN. Como eu disse, o projeto é municipal, então esse é o revezamento. O objetivo dele é promover a integração do sistema de trânsito no município de Campo Grande, o que é legal. Tem um grupo, tá aqui. Esse grupo ele se reúne semanalmente. É um grupo formado pela GETRAN, Bombeiros, BPTran, DETRAN, Polícia Civil, Instituto de Perícia, de Criminalística na Perícia, o SAMU, CESAL e SES. O que é legal desse grupo? Todos os acidentes fatais ocorridos em Campo Grande, desde 2012, são analisados por esse grupo. Toda a dinâmica do acidente. Então, ocorreu o acidente com a dona Maria, ela foi a óbito na esquina da Afonso Pena com a 14. O outro carro era tal, tal. A gente puxa todas as notícias, puxa todos os boletins, todo o atendimento do SAMU, tudo o que ocorreu ali, para determinar se foi comportamento de risco. Se foi, a gente não divulga o nome da pessoa, nada disso, mas a gente divulga aqui em Campo Grande os principais fatores de acidente de trânsito com vítimas fatais é excesso de velocidade e álcool. Isso não tem como questionar. Todos os estudos têm mostrado isso, excesso de velocidade e álcool. Na questão do álcool, a gente tem uma certa dificuldade, porque nem todo mundo faz bafômetro. Quando a vítima vai a óbito, não tem como fazer o exame. Então, isso daí dificulta um pouco. Mas indícios que demonstram que a pessoa estava alcoolizada também são pontuados.
o GGT faz isso daqui não é importante, que são ações que a Secretaria de Estado fez. O que eu quero dizer? Existe um senso comum de dizer assim, mas ninguém faz nada no trânsito, ao jeito que está, o caos que está. E todo mundo sempre tem uma história para contar do trânsito. O trânsito ele mexe muito com a gente. A Elijane, tem a fala da Arlete da Elijane, mas a Elijane vai mostrar que todo mundo está no trânsito, né? Então, são coisas que mexem muito com a gente. É importante saber que existe esse grupo, que ninguém está inventando a roda, que existem as reuniões. Tem alguma coisa para falar? Tem coisas para sugerir? Tem uma ideia legal para levar? Leva no grupo. As reuniões são abertas. A quem quiser participar, normalmente só participam os membros da equipe, mas é aberta, todo mundo, a gente já recebeu muitas pessoas, tem alguma coisa para mostrar, tem alguma coisa para apresentar, totalmente aberto. Bom, a gente pode fazer outro encontro de um dia, eu continuo falando, mas eu quero agradecer muito novamente o convite, a participação, agradecer a presença de vocês e dizer que eu me encontro à disposição de todos na Secretaria de Estado de Saúde, por meio desses telefones ou do e-mail, e entrego a palavra para o nosso cerimonialista. Obrigada. Obrigado, enfermeira Suzana Martins. Dando continuidade, convidamos agora a psicóloga pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é mestre em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste, pela UFMS, e pós-graduada também em Gestão Estratégica Empresarial de Recursos Humanos. Falará sobre o impacto do acidente de trânsito na qualidade de vida do trabalhador mototaxista. Obrigado, psicóloga mestra Arlete de Carvalho Félix, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, bom dia a todos, né? Eu sou Arlete de Carvalho Félix, como já foi apresentada, e é um prazer estar aqui com vocês, e quero agradecer à comissão organizadora, e em especial ao professor Renan, que me fez este convite. Então, a minha fala é sobre o impacto dos acidentes de trânsito na qualidade de vida dos mototaxistas trabalhadores. Bem, como se sabe, é uma questão, a questão do acidente de trânsito é um incômodo mundial. Por quê? Justamente porque é uma realidade presente em todos os países, em muitos países, né? Mas será que essa realidade é de forma similar em todos os países? O que vocês acham? Bem, aqui temos... Quando nós falamos do acidente de trânsito, nós, sem querer, nós referimos a 4 elementos, que são, nós temos a via, mas temos o homem, o veículo e também os animais, né? Eles fazem parte. Se nós formos ver pela parte das vias, de quem é a responsabilidade da manutenção das vias? Quem é? Quem tem esse comando? O homem. Se a gente for ver pela parte dos veículos, quem comanda os veículos? Quem conduz os veículos? O homem. Os animais, da mesma forma, né? Então, os acidentes de trânsito, já sabemos que eles podem ser evitados ou não. O que vocês acham? Nós temos uma frase aí que é muito comum, né?
pode-se dizer que o homem é responsável por 93% dos acidentes. Como é essa frase para vocês? Como é que isso chega a vocês? Faz sentido? Então, quer dizer que os acidentes de trânsito, eles podem ser evitados, uma grande parte, 93%. E os 7%? Então, nós estamos a falar aí dos acidentes que sempre é possível, sempre vai acontecer acidentes de trânsito, né? Mas uma grande parte deles podem ser evitados, né? Então, existem aqueles acidentes que são evitáveis, né? E aqueles que, enfim, acontecem mesmo quando a gente faz de tudo, né? Mas acabam acontecendo. Aqui eu trouxe as variáveis causas, né, dos acidentes de trânsito, né, de acordo com o portal do trânsito brasileiro, né. Temos aí a primeira causa: a imprudência dos condutores, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, ingestão de bebidas alcoólicas, ultrapassagens indevidas, má visibilidade, falta de atenção, defeito na via, falta de manutenção adequada dos veículos, falta de cortesia no trânsito, né? São uma série de fatores que podemos elencar que são causas de acidentes de trânsito. Então, se formos falar da imprudência dos condutores, essa causa é uma causa evitável ou não? O homem pode fazer alguma coisa para evitar isso? Temos também o excesso da velocidade. Podemos fazer algo para evitar isso? Claro que sim. Então, faz todo o sentido essa frase de que 93% dos acidentes é a causa humana. Então, sendo assim, podemos perguntar: de quem é a responsabilidade de manter a segurança viária? Os projetistas, gestores, os fiscais do sistema viário, eles devem ser responsabilizados pelos acidentes? Ou somente os usuários, né? Quando eu falo os condutores, né? Ou pedestres? Temos também outra fase que é bastante comum no nosso meio, que os acidentes de trânsito eles são caracterizados como importante problema de saúde pública. Por que será? Será que é porque eles são considerados uma das principais causas de mortalidade, de morte não natural? Será que é porque eles são responsáveis por sequelas que causam impacto físico e psicossociais? Tanto para o indivíduo, assim como a sociedade? Quando acontece um acidente, né? Se aconteceu uma morte, bom, tudo bem, aconteceu. E aí, quando a pessoa é ferida, né, com graves lesões, nós conseguimos enxergar o ferimento, né, que é uma questão invisível. Será que a gente consegue ter consciência de como o impacto disso para o próprio indivíduo, os familiares, a própria sociedade, né? O custo que isso tem para a sociedade? Bem, de acordo com as tendências nacionais, né, da última década, né, no mapa da violência de trânsito de 2013, é identificado que houve uma queda significativa de mortalidade entre os pedestres,
houve também ligeiro aumento, né, de mortalidade de ocupantes de automóveis e um forte aumento na mortalidade dos motociclistas. Aí, quando se diz motociclistas, né, nós referimos a todas as pessoas que andam de moto, né? E se formos ver pelos mototaxistas, como é nesta população? Sabemos que é uma população que o trabalho deles é nas vias, diariamente. Não é sair de casa, trabalho, trabalho, casa. Como é para essa população? Então, quando a gente fala dos mototaxistas, são profissionais, né? Aqui tem uma imagem dos profissionais mototaxistas, né? Eles andam sempre de capacete, né? cor laranja, né? É um trabalho legalizado nacionalmente. Então, como é para essa população? Então, eu estou falando de mototaxistas porque na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com os mototaxistas, né? O meu objetivo foi avaliar a qualidade de vida física e mental dos mototaxistas utilizando o SF36. Né? Como objetivos específicos, eu caracterizei, correlacionei e relacionei as variáveis sociodemográficas, laborais, de saúde e segurança com os scores do domínio do instrumento SF36. Então, o instrumento SF36 é um instrumento que avalia a qualidade de vida. Só para lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, quando falamos de qualidade de vida, falamos da percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, no que se refere à cultura e sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Nada menos do que a forma como o indivíduo sente em relação aos diversos domínios, diversas esferas da vida dele. Então, aqui eu trouxe alguns resultados, né, da minha pesquisa. Né? O acidente de trânsito não foi uma questão principal, né? Eu trabalhei com várias variáveis. Então, eu trouxe aqui alguns resultados do meu trabalho. Então, nesta tabela, nós temos... eu trabalhei com 301 mototaxistas. Então, quando foi perguntado a eles se já sofreram um acidente de trânsito, 52,2% responderam que sim. Em relação se eles pararam de trabalhar por conta do acidente de trânsito, também 52,2% destes 157 responderam que tiveram que parar. Nós temos aí, se eles deram informações relacionadas ao INSS, se eles tiveram que receber, desses 27,3% precisou receber o INSS. Também foi perguntado a eles quantas vezes, né, eles já tinham sofrido acidente de trânsito. Então, 44% respondeu que já sofreu acidente de trânsito pelo menos uma vez. E 34% já sofreu também pelo menos 2 vezes. E em diante. Também com relação ao tempo que eles receberam o INSS. Então, 72,1% recebeu o INSS de 1 a 6 meses. E 11,6% receberam de 6 a 12 meses.
Então, eu só quis destacar essas informações com dados mais elevados. Temos outra tabela aqui que mostra o resultado, né, geral da qualidade de vida desses profissionais. Então, aqui, podemos ver que, quando nós falamos de qualidade de vida em relação ao SF36, são destacados 2 componentes, né, que é o componente de saúde física e saúde mental. Então, neste resultado, demonstrou que eles tiveram a menor percepção de qualidade de vida no componente saúde mental. Saúde mental. O que isso significa? Por que será? Bom, para saber isso, teríamos que fazer um novo estudo. Também tenho esta tabela, que foi comparado os profissionais que já sofreram, a qualidade de vida dos profissionais que já sofreram acidente de trânsito e os que ainda não sofreram acidente de trânsito. Foi feito um teste, né? Então, para os que já sofreram acidente de trânsito, eles tiveram menor percepção de qualidade de vida no domínio, aspecto físico e no estado geral de saúde. Mas, de certa forma, podemos ver que no domínio saúde mental permanece é o domínio que teve menor percepção de qualidade de vida. Um estudo realizado por Almeida e seus companheiros, né, em 2015, também demonstrou a mesma tendência, né, de que 63,6% eles trabalharam também com os mototaxistas trabalhadores, né? Então, também demonstrou a mesma tendência. 63,6% dos trabalhadores já tinham sofrido acidente de trânsito. E também foi solicitado a esses trabalhadores se eles já tinham participado de alguma ação, participado de alguma atividade relacionada à educação no trânsito. Então, 89% dos mototaxistas responderam que eles nunca participaram de ações educativas e nem receberam informações sobre essa temática. Então, então, isso nos faz pensar de que forma, sei que existem vários projetos, né, sobre a educação no trânsito, de que forma isso está sendo feito? Será que ações de prevenção e educação sobre acidentes de trânsito devem ser realizadas de forma mais eficiente? O que vocês acham? São dados, né? São estudos que mostram informações, né? Então, sendo assim, aonde buscar inspirações para trabalhar melhor essas questões? Tendo em conta que existem vários projetos, né? Aonde buscar essa inspiração? Existe uma filosofia chamada Visão Zero, que foi empregada na Suécia para o sistema de trânsito sueco, em 1997. Então, essa filosofia de Visão Zero é uma proposta que tem como meta de que nenhuma pessoa deveria morrer ou ficar fortemente ferida no trânsito sueco. Ou seja, a perda de vidas humanas e a saúde no trânsito é inaceitável. E, no caso de Brasil, como
quando a gente ouve falar que morreu não sei quantas pessoas por acidente de trânsito, essa informação, como essa informação chega para a gente? Até parece que é algo assim banalizado, né? Banalizado. Então, nessa visão zero, a partir, como eles conseguiriam atingir essa meta? Porque é uma meta ao longo prazo. Como eles vão conseguir atingir essa meta? Então, a partir das medidas básicas e individuais, eles conseguiam influenciar direta e indiretamente os participantes do trânsito, resultando em um comportamento seguro e comportamento errado, como eles admitem que não tem como acabar com um acidente de trânsito, né? Sempre vai acontecer algum acidente, né? Mesmo que a gente toma todas as precauções. Mas quando esses acidentes acontecerem, que não haja lesões graves e mortes, né? Perda de vidas. Então, a partir dessas medidas, eles conseguem atingir essa meta. Então, aqui eu selecionei essa frase, né, que eu considero profunda, né, para explicar essa questão da visão zero. Então, a visão zero significa uma mudança de mentalidade na maneira de tratar os problemas atuais, nos possíveis modos de reduzir problemas de segurança de tráfego, passando a ser um novo dever ser do sistema viário. Então, é uma frase significativa e profunda. Então, se trata de uma mudança de paradigma. Então, essa filosofia, visão zero, ela tem servido de inspiração para muitos países. E para o Brasil. O que tem sido feito? Será que essa filosofia também pode servir de inspiração? Eu sei que se trata de um país diferente, né, de realidades diferentes, mas será que há alguma coisa que pode ser aproveitada? Então, eu sei que no Brasil existem vários projetos, né, para segurança no trânsito, né, educação no trânsito. Novamente, eu volto a repetir. Como está sendo empregado, desenvolvido esses projetos? E os futuros motoristas? De que forma eles estão sendo preparados? Eu sei que existem projetos, né, de educação desde o ensino elementar, né, até outros níveis de ensino. Mas será que isso está acontecendo de fato? Como isso está sendo feito? Será que nas escolas é feito somente uma palestra anualmente ou semestralmente? Isso teremos uma mudança de mentalidade? Porque questão de trânsito, querendo ou não, tem que ser uma mudança de mentalidade. Então, temos como fazer isso, começando dos futuros motoristas, que são as nossas crianças. Então, eu enfatizo a necessidade, a urgência de se colocar como disciplina obrigatória nas escolas, né, para os nossos jovens, que isso haverá uma mudança significativa a longo prazo.
E também investir em pesquisas, né, que é o que já foi dito aí, porque, querendo ou não, as pesquisas elas geram informações, né? E a partir dessas informações, podemos dar o próximo passo. Conseguimos mapear onde está a dificuldade e planejar novas ações. Então, é isso que eu gostaria de trazer aí para refletirmos, né, a respeito. Agradeço a vossa atenção. Obrigada. Nós aqui agradecemos aqui a participação da psicóloga Arlete de Carvalho Félix e, para brevemente darmos continuidade, teremos aqui o próximo momento, que é a participação da Eligiane Coelho, ela que é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em aprendizagem motora pela Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, gestora de atividades de trânsito no Detran-MS desde 2006, é idealizadora e coordenadora do projeto Bicicletice, mobilizadora regional da rede Bike Anjo, colaboradora na elaboração de projetos de lei municipais voltados para a questão de mobilidade em Campo Grande. É colaboradora também no Plano de Mobilidade por Bicicletas em Campo Grande e em desenvolvimento pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano. A professora Eligiane Coelho vai falar sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Obrigado por aceitar esse convite. Professora, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade. Falar sobre bicicleta é o meu assunto favorito. Então, eu agradeço ao Conselho, ao professor Renan, por esse convite. Bom, vamos começar, então, a falar sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. A gente está nos minutos finais dessa parte da manhã. Vamos buscar ser breves, apesar do assunto ser muito gostoso, não é? A bicicleta é o brinquedo que toda criança sempre quis, não é verdade? Quem foi criança nos anos 80 deve ter escrito bilhetinhos para a família com a frase "Não esqueça a minha Calói". Eu fiz. Era o marketing do momento. Então, em todas as épocas, né, se você pensar, e as crianças de hoje em dia, elas têm esse desejo de bicicletar? Eu gosto de usar o termo bicicletar em vez de andar de bicicleta. Essa foto é de novembro do ano passado, do evento que o nosso projeto Bicicletice, que é o projeto de bicicletas para criança de 1 ano e meio a 5 anos de idade, a metodologia sem rodinhas e sem pedais. E a gente monta um circuito e disponibiliza as bicicletas para as crianças se divertirem e aprenderem, principalmente no aspecto do seu desenvolvimento motor. E é uma festa, né? Isso foi na corrida da ACC, no final do ano passado. E a bicicleta, ela é esse objeto de desejo na infância. Por quê? Vocês, psicólogos, podem nos ajudar? Já refletiram sobre isso? Por que a gente quer tanto andar de bicicleta? Liberdade, protagonismo. São esses os dois termos, liberdade e protagonismo. Na bicicleta, a criança tem o poder de se deslocar, é ela que comanda o veículo. Ela não está mais sendo conduzida por seus pais em qualquer outro veículo. Ela tem esse poder de conduzir e essa sensação de poder ir para onde quiser, apesar de que não pode. Mas tem essa sensação, né, de, mesmo que seja só dentro da praça ou no quintal de casa, ali a gente tem o poder, ali a gente tem a liberdade, e ali a gente exerce também o domínio sobre as forças da natureza, né, que a gente venceu quando aprendemos a caminhar, e agora a gente está vencendo também a força da gravidade, administrando a questão do equilíbrio. E o trânsito, né? O nosso tema hoje é o uso da bicicleta como meio de transporte. A gente está numa mesa sobre saúde e trânsito. No trânsito, a gente tem o paradigma da distância e tempo.
Desde que o ser humano aprendeu que ele poderia subir num animal e esse animal o ajudava a se deslocar mais rápido ou a uma distância maior, né, a gente sempre busca essa forma de ser mais eficiente, vencendo distâncias cada vez maiores em tempos cada vez menores. E a gente, nessa busca, né, nós primeiro montamos animais e depois fomos desenvolvendo as máquinas, né, desde a bicicleta, a drausiana existe há mais de 100 anos, e depois as máquinas motorizadas. E hoje a gente volta a refletir sobre formas de deslocamento que sejam mais saudáveis. Saudáveis em que sentido? Em todos os aspectos da nossa vida, tanto na saúde física, quanto na saúde psicológica, quanto na saúde social. O trânsito, que foi uma linha de desenvolvimento que seria para nos trazer esses benefícios, né, nós criamos as máquinas buscando nos deslocar por distâncias maiores, em tempos menores, para que a gente tenha mais saúde e sejamos mais felizes e nos relacionemos melhor com as pessoas. E hoje em dia isso está num caminho contrário. O trânsito nos toma a nossa saúde, o trânsito nos lesiona, o trânsito nos estressa e o trânsito cria a diversidade social. E a bicicleta é um veículo que tem a possibilidade de resgatar tudo isso. John Howard é um atleta de ciclismo estadunidense, foi recordista em muitas modalidades, principalmente velocidade, nos anos 80, e a dele é essa frase, né? A bicicleta é um veículo curioso. O seu passageiro é o seu motor. Né? Então, ao mesmo tempo que na bicicleta nós somos o passageiro, nós somos os condutores, e também nós somos o motor. O motor da bicicleta é o coração. Então, quando a gente se desloca de bicicleta, a gente está fazendo já uma atividade física, nós estamos nos colocando em movimento, vencendo tempo, vencendo distância, e se a gente for comparar com a situação do trânsito hoje, nas grandes cidades, com o número de veículos nas ruas, os congestionamentos, de bicicleta a gente consegue chegar melhor. Então, é um veículo que traz inúmeros benefícios psicológicos, sociais e, claro, o que a maioria das pessoas pensa em primeiro momento, o benefício físico. E a gente está hoje, essa imagem já é de 2001, já é considerada antiga, mas super atual. E em várias cidades as pessoas estão tentando, principalmente o movimento cicloativista, reproduzir essa imagem. Esse ano mesmo, em São Paulo, eles tentaram reproduzir essa cena. É a questão do planejamento urbano, né, com relação ao deslocamento. Hoje a gente vive um problema de espaço. Então, o espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito. Veja o espaço que 60 pessoas ocupam em automóveis, de carro, ou seja, aquele bolinho ali de pessoa, que vai cada um no seu carro, que cabe 5, mas vai só um, dá 60 automóveis, que ocupa todo aquele espaço. Se a gente pegar essas 60 pessoas e colocar no transporte coletivo, cabe nenhum ônibus. Ou, se a gente pegar essas 60 pessoas e colocarem em bicicletas, elas ocupam aquele espaço. Então, hoje a gente tem essa busca, esse conceito colocado pela indústria, pela política econômica, de que você tem poder se você está motorizado. Você precisa... E a conjuntura não te incentiva em nada a sair desse contexto. Pelo contrário, como disse a Suzana e a nossa outra colega, você deixa de pagar o transporte coletivo, o dinheiro do passe de ônibus, você paga a prestação da moto e você está mais livre, né, andando de moto. Mas por que isso? Porque a moto é incentivada e o transporte coletivo é desincentivado. Não é eficiente, é lento, é caro em relação ao que deveria ser, como uma coisa de benefício público, e não te facilita a vida, né? Demora a passar, para longe de onde você quer, você tem que pegar 3 ônibus para chegar em algum lugar.
E a bicicleta, ela é o veículo considerado ideal para deslocamentos urbanos para distâncias de até 10 quilômetros. Para distâncias de até 10 quilômetros, a bicicleta está par a par com o transporte coletivo e com o carro. Talvez perderia para a motocicleta, isso sem levar em consideração que, muitas vezes, o motociclista acaba cometendo infrações de trânsito para chegar mais rápido. E se você considerar essa distância de 10 quilômetros, em Campo Grande, por exemplo, você se desloca do Terminal Bandeirantes ao Terminal General Osório, são menos de 10 quilômetros. A gente tem a impressão de que é longe, mas são 40 minutos de bicicleta. No transporte coletivo, quanto tempo você levaria? De carro, você levaria 30, 25. Eu usei muitas vezes, de vez em quando, hoje eu opto pelo transporte coletivo para ir para o carro, para ir para o trabalho, aliás. Eu uso o ônibus que atende os servidores do Detran, para eu otimizar meu tempo também, que é um tempo que eu uso para ler e para adiantar algumas coisas pelo smartphone, que ajuda a vida, né? Que não dá para usar na bicicleta, não dá para ler nem usar o celular. E é um benefício que a gente tem. Mas eu fui por muito tempo de bicicleta, e é uma distância de 8 quilômetros da minha casa para o trabalho. Nesses 8 quilômetros, eu saio de casa exatamente no mesmo horário. Se eu vou de bicicleta, eu saio de casa no mesmo horário que eu tenho que sair se eu vou pegar o ônibus. O ônibus passa perto da minha casa às 7 horas da manhã, meu horário é 7h30, eu saio de bicicleta às 7 horas da manhã. Eu saio de bicicleta às 7 horas da manhã, eu chego no Detran às 7h28, 7h30. Se eu saio de carro às 7 horas de casa, eu chego no Detran às 7h23, 7h25. A diferença é muito pequena, porque tem alguns pontos de congestionamento. Então, precisa ver esse incentivo. E compensa usar a bicicleta? Se você acessar esse site, euvodebike.com, tem lá uma calculadora. Você coloca a distância que você pretende percorrer e ela te dá esses resultados. Então, por exemplo, no meu caso, que é uma distância de 8 quilômetros, digamos que alguém vá para a faculdade 3 vezes por semana de bicicleta, nem é todo dia. É uma distância de 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar. Em um mês, terá pedalado 192 quilômetros. Em 6 meses, 1.152. Está aí o número de calorias queimadas, 11.280 no mês, 67.680 calorias em 6 meses. Interessante. Redução de poluentes na atmosfera. Esse é um aspecto importante, carbono zero. A gente precisa se preocupar com as nossas gerações futuras, com o planeta que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Um mês são 52,8 quilos a menos de poluente. Em 6 meses, são 316 quilos de poluentes a menos na atmosfera. E vamos para o bolso, que também é interessante. Eu até fiz uma conta à parte para ver se o sistema está atualizado. Eu peguei os mesmos 192 quilômetros, coloquei num carro que gaste 9 quilômetros por litro, um carro econômico na cidade, ao preço de R$ 3,19, em vez dos 62,40 que o sistema me deu 68. Então, tá bacana. Aqui ele comprou na gasolina, deixou de comprar a gasolina na promoção. Então, são R$ 62,00 por mês, 374 em 6 meses. Eu tenho amigos em São Paulo que são bem rigorosos assim nas suas finanças e deixaram de usar o carro, passaram a usar a bicicleta e, de fato, economizaram, guardaram o que deixaram de usar com o carro e fizeram viagens fantásticas num ano, só usando o dinheiro que deixou de gastar com combustível. Exatamente. Combustível é um gasto imediato que a gente vê com o automóvel, mas o carro é caro, em todos os sentidos, seguro e tudo mais. Então, eu tenho famílias em São Paulo que vivem só de bicicleta, casal com filhos pequenos. E como vocês fazem? Eu falo, olha, de vez em quando está chovendo, não dá para sair com as crianças na bicicleta, a gente chama um táxi.
e pronto, a vida está resolvida e a economia compensa. Então, bora bicicletar? Bora. Mas às vezes a preguiça não deixa, né? Tem muita gente com a preguiça grudada na roda. E aí tem o que a gente chama de desculpas clássicas. Primeira delas, eu estou fora de forma. Então, tem muita gente que me fala assim, Elijane, eu quero andar de bicicleta, mas eu vou começar a caminhar, eu vou entrar na academia, porque eu estou parada há muito tempo. Então, gente, existe um princípio na atividade física que chama especificidade do exercício. Então, se você quer lutar Muay Thai, você vai lutar Muay Thai. Se você quer nadar, você vai nadar. Se você quer andar de bicicleta, você vai andar de bicicleta. Você não tem que fazer outra coisa para te preparar para aquela. É aquela atividade que te prepara para aquela atividade. Então, se você está há muito tempo sem andar de bicicleta, não se preocupe, porque se você já andou, você nunca esquece. Essa máxima é verdadeira. É o princípio de programa motor. Nosso cérebro é um computador fantástico. Na hora que você precisa, ele vai lá e pega a habilidade, toma aqui e pode usar. E caso você ache que ainda não sabe, pode convidar a professora. Tá? A gente te dá uma aulinha básica e você retoma o domínio da bicicleta. E comece devagar. Vá num lugar seguro. A ciclovia do Parque das Nações é excelente para você retomar o hábito da bicicleta e depois as outras ciclovias da cidade, para você pegar segurança e preparo físico, que não precisa de algo sensacional, né? Precisa simplesmente o mesmo preparo físico para você fazer uma caminhada de 5 quilômetros, você precisa para fazer uma pedalada de 5 quilômetros. Comece aos poucos, até que você se sinta segura para colocar isso nos seus deslocamentos para as suas atividades. É muito demorado? É mito. Como a gente já disse antes, é equivalente ao tempo que você levaria no transporte coletivo, por exemplo. É muito longe? Depende. É claro que você não vai. Se você trabalha a 15 quilômetros da sua casa e você faz 10 anos que não sobe na bicicleta, fala, hoje eu vou. Né? Vai demorar. Então, é uma coisa para você se organizar e escolher as distâncias que você vai percorrer. Minha bicicleta é muito velha. Não existe bicicleta velha, existe bicicleta sem manutenção. Provavelmente, quem não está andando de bicicleta e tem bicicleta, ela está sem manutenção. Leve numa boa oficina, dá uma geral na sua bicicleta, você não vai gastar muito e ela está pronta. Não tem lugar para estacionar, não tem lugar para tomar banho. Meu trabalho exige traje social. Essas fotos são da minha situação para ir de bicicleta para o trabalho. O nosso uniforme é camisete de algodão, né? Um negócio que amassa para caramba. Então, tem uma técnica para dobrar, que você dobra como camisa de loja, assim, camisa na loja não vem com papelão dentro. Então, você coloca a prancheta dentro, dobra. Já teve situação que eu estou me trocando, ali a calça está enroladinha, coloca dentro da mochila. Minha bicicleta tem cestinha, mas antes de eu ter a bicicleta com cestinha, ia nas costas mesmo. Chega lá, precisa tomar banho? Depende do ritmo que você coloca. Então, se você planeja o seu deslocamento, se você sai de casa com o tempo e você está indo de manhã, não está muito quente, você coloca um ritmo leve, você chega e não vai chegar pingando suor. Então, seu kit de higiene pessoal, lá, o lencinho umedecido, desodorante, trocou de roupa, está pronto. Não tem obrigatoriedade de ter um chuveiro. Não tem lugar para aprender a bicicleta, para estacionar. Eu trabalho no Departamento Estadual de Trânsito, lá não tem lugar para estacionar a bicicleta. Lá não tem lugar para estacionar, na verdade. Geral, assim, a demanda por automóveis cresceu e lota tudo. Quem vai de carro sofre. Aí tem uma árvore, e a bicicleta eu prendo na árvore. Então, você consegue buscar uma opção. Tudo é questão de buscar alternativa. E, no caso do meu trabalho, a gente sai 13h. Aí é quente. Né? Campo Grande, 13h é quente.
mas eu estou voltando para casa. Na minha casa tem chuveiro. Então, tranquilo nesse aspecto. E se chover? A gente tem que levar isso em consideração, né? Quando a gente consegue planejar, olhar a previsão do tempo, vai chover, aí vou de ônibus, vou de carro, vou de outra coisa. Se a chuva me surpreende, de qualquer forma, dentro da minha mochila tem alguma coisa para me proteger da chuva, uma capa, alguma coisa assim. Meus colegas vão me achar ridículo? Aí depende de como você se acha, né? Vocês da área de psicologia sabem que isso é perfeitamente contornável. Agora, esse último aspecto, sim, é importante. É perigoso pedalar no trânsito? Pode ser, pode ser. Então, existe uma série de equipamentos de segurança que a gente pode usar, equipamentos de proteção individual. O capacete não é obrigatório no Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, os obrigatórios são os itens do veículo e não os itens do ciclista. O motociclista tem a obrigação de usar o capacete com a viseira abaixada. O ciclista não tem. Então, a gente faz passeios. Ah, é obrigatório usar capacete? Falou, o Código de Trânsito não obriga, como é que eu vou obrigar? Mas, como diz a Renata Falzoni, que é uma top no meio cicloativista em São Paulo, o capacete não é obrigatório, mas eu não saio sem. De qualquer forma, num acidente de trânsito, tenho uma grande amiga cicloativista de Vitória, que, paradoxalmente, deu uma palestra nesse evento das cidades, que é a Conferência das Cidades, no município dela, e saiu da conferência de bicicleta, sem capacete. O motorista abriu uma porta do carro, a derrubou, e ela só teve um ferimento na cabeça. Ela só teve traumatismo craniano. E faleceu. É uma pessoa fantástica. Mas já vi também muitos outros acidentes infelizes que o ciclista de capacete falece da mesma forma, porque, dependendo da forma que é atingido, politraumatismo e há outras coisas. E a Renata diz também que o item de segurança mais importante no trânsito, tanto para o ciclista quanto para qualquer outra pessoa que esteja em deslocamento, é o seu comportamento. Então, o ciclista ele tem que adotar comportamentos preventivos. A direção defensiva na bicicleta é uma obrigação. E depois desse acidente da Detinha, por exemplo, falar, quando eu estou dirigindo, eu sempre presto atenção na hora que eu vou abrir a porta? Eu não sei. Eu sempre estou atenta se tem ciclista no meu retrovisor? Procuro estar, mas será que alguma vez eu não estive? E aí eu estou expondo. Então, essa questão do relacionamento entre o ciclista e os demais que estão na via, a questão do respeito, aquele item do nosso Código de Trânsito, de que o maior tem que dar preferência ao menor, e a gente fala em ciclovia, São Paulo teve um avanço enorme, graças ao movimento cicloativista e ao prefeito corajoso. Em 2 anos, eles aumentaram 6 vezes o volume de ciclovias, hoje são mais de 400 quilômetros de ciclovia, e isso aumentou a circulação de ciclistas em 70% na área urbana. Quando a cidade dá a estrutura, as pessoas usam, porque param de ter medo, tem a estrutura segura. Então, para a gente concluir, fica essa reflexão de que o veículo do futuro foi inventado há mais de 100 anos. A solução para os problemas urbanos, a solução para a questão de saúde pública está na bicicleta. Muito legal, o grupo de psicólogos está refletindo sobre isso. Infelizmente, eu não vou poder estar na parte da tarde, mas onde vocês vão avançar nessa questão da mobilidade, na questão do espaço urbano, na questão das pessoas tomarem conta das cidades. As cidades precisam ser para as pessoas e não para os veículos, sejam eles quais forem. E a bicicleta é um veículo que prioriza a pessoa. Obrigado pela atenção de todos.
Nós aqui agradecemos, professora Elijane. E agora nós vamos compor aqui, chamar nossas palestrantes para que possam interagir. Nós vamos abrir para algumas perguntas, porque, por conta que nós temos o almoço, né, professor Renan, e depois da tarde temos mais atividade, no qual gostaria que vocês tivessem o retorno para aqui estar conosco no período da tarde. Bom, pessoal, a gente pode seguir a mesma dinâmica, né? E quem quiser fazer colocações, perguntas, enfim, a gente leva o microfone aí para que vocês, né, possam fazer as colocações. Não fiquem tímidos nem tímidas, podem perguntar. Bom, eu queria... Posso? Eu fico muito mobilizado quando eu vejo a gente discutindo essas questões, né? E a Elijane coloca essa questão da bicicleta com muita paixão e eu acho que com muita propriedade. A gente estava discutindo, inclusive você falou disso comigo recentemente, da discussão da inclusão da bicicleta, né, no planejamento urbano. Lá na universidade a gente esteve discutindo algumas coisas em relação a isso, até da colocação de estrutura. Colocação simples do bicicletário, da possibilidade de se ter o espaço, o local, né, ou seja, para que as pessoas possam se sentir incentivadas, né, porque eu acho que a gente fecha algumas questões, então a gente vê problemas de obesidade, né, quando a gente observa a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a gente vê, né, como é que nós vamos ser adultos. Né? Então, a gente está sendo adulto com uma alimentação ruim, com uma comunicação entre pessoas ruim, com uma maneira de se transportar, né, que mais atrapalha do que ajuda. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês nesse sentido. Né? Como vocês veem essa questão da educação em saúde para essa questão do trânsito, ou seja, como é que a gente poderia trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, né, com outros caminhos, além do que a gente já tem de campanhas, etc. e tal, mas como é que fica essa questão da discussão social da educação em saúde para o trânsito nesse sentido? Tenho uma amiga em São Paulo também, do meio cicloativista, a Silvia Balan. Ela faz muito trabalho em escolas, né, escola de educação infantil, e ela pede para as crianças desenharem. Ela fez não é um trabalho acadêmico, mas é uma observação que ela faz, para as crianças desenharem como elas vão à escola e como elas gostariam de ir. Né, então, elas vão nos carros, nos ônibus, e elas gostariam de ir a pé, e elas gostariam de ir principalmente de bicicleta. Então, só a gente dá a oportunidade. Agora, eu tenho uma experiência dentro de casa também, né, aquela questão de casa de ferreiro, espeto de pau. Né, meu filho de 9 anos, a distância de casa até a escola dele é 1 quilômetro. Ele vai caminhando, né, o pai o acompanha, o pai vai empurrando a bicicleta e volta pedalando, deixa o menino na escola e volta pedalando. Por algum tempo, eles foram juntos de bicicleta, cada um na sua bicicleta. Mas o meu esposo, como um ciclista bastante experiente no trânsito, ele é muito medroso. Assim, ele tem muito medroso no sentido de ter muita consciência dos riscos, né? Muita prudência. E o domínio que o Jeremias tem da bicicleta ainda não é suficiente para que ele se desloque por 1 quilômetro dentro do bairro. É uma distância pequena, está dentro do bairro, mas, mesmo assim, ainda não é seguro. Então, quando o poder público acordar para essa questão, né, do incentivo à bicicleta, a gente está resolvendo muitas questões. Né, a questão da saúde e a questão do deslocamento. Em torno da escola, só é muito carro estacionado, isso numa escola pública. Então, precisa de uma mobilização, de um incentivo. A gente tem um paradoxo também, a gente fala sempre que o poder público tem que facilitar para que
a pessoa se sinta segura para usar esse meio. Mas também existe o contrário. Quanto mais pessoas usando bicicleta, pressiona o poder público para que tomem atitudes com relação a isso, né? E a gente precisa fazer isso de uma forma positiva. Hoje, até uma colega me cumprimentou, hoje é o Dia Nacional do Ciclista. Mas ainda não. Só que não. E é pelo motivo que eu não gostaria que fosse, né? É um projeto de lei que, pelo que eu pesquisei, ainda não foi aprovado, que institui o dia 19 de agosto como Dia Nacional do Ciclista. Por quê? Porque nesse dia morreu um ciclista. Ora, todo dia morre ciclista no Brasil, infelizmente. Então, nesse dia, 19 de agosto de 2006, um ciclista jovem de 25 anos, biólogo, estudante de biologia, foi atropelado por um motorista alcoolizado que invadiu a ciclovia. Infelizmente, isso não aconteceu só com esse rapaz. Então, esse seria o motivo do dia da instituição do Dia do Ciclista, no dia 19 de agosto. Se mais alguém quiser comentar, Suzana? Então, é uma questão que me aflige demais. É uma questão que me aflige demais, não só em relação à criança, mas em relação aos adultos também. E isso é uma opinião muito, muito, muito pessoal, tá? Não reflete o que a Secretaria pensa, nem o Ministério da Saúde. Mas, para mim, ações de educação devem vir juntos com as de punição. Eu não consigo... Eu atribuo até hoje, isso é bem pessoal, o uso do cinto de segurança associado à forte fiscalização que houve na época da implantação. As pessoas não põem o cinto porque estão conscientes de que o uso do cinto vai preservar as vidas, haja visto as cadeirinhas. Eu vejo crianças soltas no banco traseiro do carro, eu sinto ímpetos de parar a mãe e falar: minha filha, o que você está fazendo com o seu filho? Você tem ideia do que você está fazendo com a sua criança? E ela acha bonito, ela acha legal, ela acha que ela está sendo uma mãe bacana de deixar o filho solto no banco traseiro, gente. Tanto é dito, tanto é mostrado por tudo, que uma freada que ela... mas eu dirijo devagarzinho no bairro. Mas vem o outro correndo e bate na traseira, essa criança voa no vidro. Isso é dito, isso é explicado, e as pessoas não mudam o comportamento. Então, isso é uma coisa que me aflige, eu não sei qual é o caminho. Eu vejo as campanhas, e, lógico, é tudo uma tentativa que a gente faz de mudança de comportamento. Nós temos um colega, policial rodoviário estadual, Duarte, que diz assim que é muito legal, porque eles usam muito aquelas crianças... do Sematran, os pequenos policiais, para praticar educação para o trânsito. E que, quando vai lá na escola e tal, que as crianças não deixam os pais estacionarem em fila dupla, que aquilo não pode. Gente, criança não é para ensinar adulto, é? Não é o inverso? Não é o adulto que tem que ensinar a criança, não é a criança que tem que dizer para o pai: pai, pelo amor de Deus, você pode andar uma quadra e meia para me pegar. É o adulto que tem que saber que ele pode estacionar uma quadra. Porque me dá uma ideia de muito egoísmo na questão do trânsito. Primeiro, eu estou resolvendo o meu problema. Se isso vai parar o trânsito atrás de mim, se vai incomodar as pessoas, se vai atrapalhar, não é problema meu. O problema meu é que eu parei aqui na porta e estou pegando a minha criança. Então, isso realmente é uma coisa que me aflige. Sinceramente, eu não sei o caminho. Eu acho que a gente vai partindo por tentativas e erros. Não tem um caminho. Bem, com relação a isso, também é necessário pensar a respeito, né? Porque precisamos pensar assim, para que uma pessoa pense em acidente de trânsito, que tipo de informação essa pessoa tem que faz gerar uma consciência e uma ressonância para criar essa realidade? E aí, o que fazer em relação a isso?
Então, porque quando a gente fala de saúde, saúde é tudo, né? É educação, é tudo. Então, isso passa por uma questão cultural mesmo, a mudança cultural. É isso. Então, estamos nos tornando adultos da maneira errada. Eu acho que essa é a questão. Quando você tem que ter uma criança, né, para dizer para a gente o que a gente tem que fazer, eu tenho tem um filme que ele é uma comédia, enfim, mas ele tem uma parte do filme que eu acho muito bacana, que é aquele A Herança de Mr. Deeds. Aí chega no ápice do filme, no final do filme, os caras estão lá para destituir a empresa, despedir todo mundo e tal. E aí o protagonista vira, né, o Adam Sandler, ele vira e fala assim, gente, o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Aí o cara fala assim, eu queria ser veterinário. Tinha um sonho de cuidar de animais. Falei, o que você faz hoje? Sou dono de uma cadeia de açougues. Aí fala para o outro, você queria ser o quê? Assim, eu queria ser mágico, né? Trabalhar com a fantasia e tal. Falou, o que você faz hoje? Sou dono de uma rede de site pornô. Né? E aí as pessoas começam a falar e ele fala assim, gente, se as crianças que vocês eram tivessem aqui hoje, eles iam chutar o traseiro de vocês. Olha o que vocês estão fazendo, qual era a ideia de mundo que a gente queria criar e o que a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito gritante, né? Sintomático. E aí, quando eu olho para a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, eu vejo tudo aquilo que é perguntado nesses 3 ciclos que aconteceram, você fala assim, gente, como é que nós estamos constituindo as nossas crianças? Porque aí a gente passa a pensar de uma... Eu fico bugado com isso, como diz um amigo meu, o professor Rodrigo, da tela azul, né? Porque você fala assim, se hoje a gente fala que a nossa infância foi melhor, que nós tivemos uma educação, que o mundo era mais simples, que a coisa era isso, era aquilo, os adultos de hoje estão fazendo isso. Né? Que dirá, como é que vai ficar com essas crianças nossas de hoje que estão sendo criadas a bolacha recheada, a andar de carro, né? Então, talvez esse seja o contraponto, Eliane, e aí eu penso isso com essa questão que você traz da bicicleta aqui, que é justamente aí quando a gente vive essa era do excesso, né, que diz para nós o Bauman, que a gente vai dar esse basta, né? Fala assim, não, espera aí. Né, até aqui a gente veio e a coisa não está dando certo, então nós vamos ter que parar e vamos voltar lá para a bicicleta, que foi inventada 100 anos atrás, mas que, né, propiciava a questão de saúde, a organização, de uma outra maneira, muito mais sustentável e até mais lógica do que a gente tem hoje. Né? Então, eu fico pensando nisso, refletindo com vocês aqui. Né? Vocês me desculpem, eu monopolizei a questão aqui, mas é que eu acho que esses momentos são muito importantes, porque a gente constrói isso juntos. Né? Eu também fico, às vezes, pensando, a gente tem algumas práticas de políticas de Estado e tal, e às vezes eu fico como você, pensando, gente, será que é isso mesmo? Será que o caminho... A gente tem outras questões na saúde, o estímulo à prática da atividade física, a alimentação saudável. Eu fico me questionando, como que eu faço as pessoas mudarem? Como que a gente cria o estilo de vida, a dita qualidade de vida, como é que a gente estimula isso nas pessoas? Porque eu vejo assim, o tabaco foi uma coisa de tanto sucesso dentro da saúde, o abandono do tabaco, a diminuição do hábito de fumar, isso daí foi uma coisa de tanto sucesso que é uma fórmula que a gente devia copiar. E ela é baseada tanto em educação, como em assistência, como em punição, como em legislação. Proibições também. Quando eu estava observando... E é uma indústria super. E é uma indústria forte. E esse é um ponto, né, que eu até vou trazer isso na minha fala à tarde, que essa questão que você falou. Qual que é a grande questão da fiscalização que eu fiquei refletindo esses dias? Eu acredito que essa atualização que a gente vai ter do valor monetário das infrações deve nos dar parcialmente, não acho que vai ser uma coisa ampla, mas deve nos dar parcialmente o efeito de 20 anos atrás do Código, quando entrou em vigor. Porque a gente vê isso claramente nos números, essa diferença que você falou. Né? Ou seja, a fiscalização foi para a rua e a multa era severa. Então, você tinha
né, um salário mínimo de R$200, né, quando a multa mais baixa era de R$50, era 1/4 de salário mínimo. Pô, o cara pensa antes de fazer. Né, e se ele fizer, vai ser uma vez. Ele vai falar assim, eu não posso fazer porque vai doer. Né, então, eu acho que essa questão da função social da multa, na prática educativa, nessas duas pontas. Né? Então, educação de um lado, fiscalização de outro, trabalhando com as questões da engenharia também, para a gente poder modificar isso, ainda nessa tríade tão antiga. Né? Como a Eliane falou, eu achei bárbaro que você trouxe essa frase. Né? Então, assim, o tempo passa, mas a gente ainda precisa centrar nas coisas que a gente já fez, que eu acho que a solução passa por aí também.